Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um podcast da TV Tapajoara. Hoje nós estamos recebendo aqui para essa conversa, para esse bate-papo, a Rosane Fonseca, que é psicóloga e ela trabalha no CAPS, no CAPS. E a gente vai falar um pouco sobre essa atividade da Rosane no CAPS e o trabalho que o CAPS presta para a população de Itaituba. Rosane, seja bem-vinda. Aqui é o podcast da TV Tapajoara. Fleury, a nossa convidada à disposição para nosso bate-papo. Só desejando boas-vindas. Ela tem pouco tempo aqui, né? Sim, pouco tempo. Estou com 6 meses aqui. Está gostando da cidade? Bastante, bastante. É uma cidade que encanta, né? A gente chega e já se encanta com a beleza diferente natural. De Brasília, né? Bem diferente. Muito diferente. Muito. É uma cidade, assim... Itaituba realmente é uma cidade diferenciada. Ela tem uma beleza, né? Ela tem um povo que cativa também a gente, que acolhe. Eu fui acolhida muito rapidamente aqui. Eu tenho já amigas aqui. Uhum. Mas é brasiliense ou não? Eu sou goiana, nascida e criada. Casei em 94. Em 95, em janeiro de 95, eu já estava morando em Brasília e nunca mais saí de lá. Saí agora para vir para Itaituba. Agora, o esposo é daqui de Itaituba? Ele foi criado aqui. A família dele é toda daqui. A família dele é a família Fonseca, o seu Wagner Domingues, né, que é o avô dele. Uhum. E aí ele foi criado aqui. Eu digo para ele assim, que no ano de 1994, eu tirei ele daqui para casar comigo. 30 anos depois, ele me traz para cá. E a gente, né? E assim, eu estou aqui desde agosto do ano passado. E na psicologia, já está há quanto tempo? Ano que vem eu faço 30 anos de formada. Esse ano eu faço 29, eu me formei em 1996, em agosto de 96, e já estou com 29 anos, quase 29 anos de formada. Mas estava desempenhando a psicologia em Brasília ou não? Em Brasília eu atuava tanto como psicóloga clínica, eu tinha a minha clínica lá, né? Eu atuei a minha clínica particular, e eu também já fui prestadora de serviço, colaboradora do Ministério da Saúde como assessora técnica durante 6 anos e meio, e depois eu fui para uma OS de Brasília, onde eu atuava como analista de recrutamento e seleção de pessoas para os hospitais da rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Rosane, hoje se fala muito em saúde mental, a gente vive numa correria constante, as pessoas dizem não tenho tempo para nada, não tenho tempo para o lazer, não tenho tempo para uma atividade física, praticamente tudo é dedicado, todo o tempo é dedicado do trabalho. Isso causa um estresse que leva a um problema de saúde mental. Mas, como psicóloga, como é que você diria, como é que você orienta as pessoas para que elas não venham ter problemas com a saúde mental? Olha, hoje o que eu mais oriento lá dentro do CAPS é a prática de você cuidar de você, sabe? Aquelas questões, coisas que antigamente nós fazíamos. Eu, né, que sou de uma geração que não fui criada com tela, então eu brincava na rua, aquela coisa. Eu oriento muito isso, tanto para os adultos, fazer atividades manuais, fazer atividades do dia a dia, deixar um pouco a cultura da tela de fora, porque essa cultura está muito presente. E hoje nós temos muitos estudos, dizendo que o uso excessivo de tela está ligada diretamente à piora da saúde emocional, da saúde mental das pessoas. Então, a minha orientação é sempre essa, buscar fazer coisas que te trazem um bem-estar, que te trazem alegria e que são de fato verdadeiras, né? Então, essa é uma das... Obviamente, a prática de atividade física, que é outra coisa que eu falo demais, que a gente sabe que está ligada diretamente à melhoria da saúde mental. Então, é outra coisa que eu destaco para eles. Mas hoje, Rosane, em qualquer área que você trabalha, você é estimulada à competição. Você tem meta para bater no mês, você tem que entregar determinado produto em determinada data. Quer dizer, você é estimulado a essa competição constante. O trabalho, ele também te leva um pouco a isso, se você não, de vez em quando, não der uma parada e não dar uma respirada? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente precisa fazer o que eu chamo de ócio produtivo. O que é o ócio produtivo? É você ficar sem fazer nada.
sabe? É sem fazer nada. Por quê? Dá uma desligada. É o tempo, exatamente. É desligar o botão da necessidade. E assim, eu vejo que a competição, ela nem sempre é uma competição com o outro, é uma competição consigo mesmo. Eu quero sempre ser mais, melhor naquilo que eu me proponho. A gente pode ser melhor cada dia, mas a gente não pode fazer isso uma forma de direcionamento da nossa vida. Só isso. Né? A gente precisa dar oportunidade para outras coisas aparecerem, surgirem na nossa vida. Então, assim, essa é uma das maiores orientações que eu dou. Não tem problema você estudar, trabalhar em mais de um local, não tem. Mas tire também um tempo para você se divertir, para você descansar, para você estar com os seus, sabe? Essa falta de contato com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus, né, com aqueles mais próximos, isso também afeta muito a saúde mental das pessoas. Hoje a gente está próximo, mas a gente não está junto, né? A gente tem dentro de uma casa 10 pessoas que moram ali dentro, mas cada um vive a sua vida. Parece que cada um está numa casa diferente, né? E isso tem impactado muito as relações, tem impactado muito a saúde mental das pessoas. A depressão ela tem uma incidência muito grande entre crianças e adolescentes, né? Isso reflete no público que é atendido no CAPS? Vocês têm esses dados? Hoje a gente tem no CAPS, a gente atende todo tipo de demanda lá. As demandas, hoje a gente chama, o que a gente tem lá mais são patologias graves e persistentes, né? O que a gente não cuida lá é de TDAH e autismo. Isso é responsabilidade do SER, né? Então, o SER quem cuida. Mas a gente atende todas as patologias que chegam lá, que a gente, né, identifica e acompanha. A depressão é uma delas, né? A depressão é uma das maiores causas de busca do CAPS hoje. E a ansiedade, né? A crises de ansiedade, a ansiedade generalizada, né, que é o transtorno da ansiedade generalizada, são uma das mais que a gente enfrenta lá. E os sintomas de ansiedade e depressão são semelhantes? Então, na verdade, a ansiedade é aquela sensação que você tem, que eles chegam dizendo assim, doutora, eu não estou conseguindo lidar com coisas que antes eu dava conta. Sabe? Coisas do dia a dia que antes para mim parecia tranquilo, hoje me dá meu coração bate, parece que quer sair pela boca, chega aqui, não tem nada aqui na minha garganta, não passa da minha garganta, o ar eu não consigo respirar. Isso é uma crise de ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade. A depressão é aquele, em língua popular, é aquele sentimento onde você fica mais retraído, né, com sentimento de baixa autoestima, com ideias ruins, persecutórias, né, às vezes tem pessoas que relatam alguns ouvir vozes, né, então assim depende muito do tipo do grau que a pessoa chega lá, né, da gravidade disso. Tem gente que demora a buscar ajuda, né? Que a gente estava conversando antes de começar aqui, né? A questão do preconceito, que ainda se fala muito, né? Da questão de procurar um atendimento psicológico e procurar o CAPS. Mas as pessoas que vão diariamente, é grande o número de pessoas que vão diariamente lá? Sim, hoje nós temos 2 psicólogos, eu e o Dr. Eilan, que atende, sou eu e ele como psicólogo. A gente tem uma equipe, né, composta, nós temos uma enfermeira, nós temos uma farmacêutica, uma assistente social, uma técnica de enfermagem e os psicólogos e os médicos, né, 2 médicos, e a gente atende, tanto eu quanto o Eilan, nós temos uma agenda de 7 pessoas por dia, né, e emergência. Então, porque a gente sabe que eventualmente vai chegar uma emergência. Então, a gente deixa, então são 8 pacientes para mim, 8 pacientes para o Eilan. Eu queria pegar um gancho na pergunta que o Fleury fez ainda há pouco sobre a questão da incidência de depressão em crianças e adolescentes. A gente falava também sobre a questão dessa competitividade que você é obrigado a ter. As crianças também elas sofrem um pouco Sim. isso. Na escola, por exemplo, hoje é a Olimpíada de Português, é a Olimpíada de Matemática, de Astronomia, é a Olimpíada de tudo, Quer dizer, as crianças elas vivem numa competição.
contra e também com elas mesmas para tirar boas notas, para alcançar boas notas, para ganhar as medalhas das Olimpíadas. Quer dizer, isso também acaba criando, sabe, um ambiente para que as crianças desenvolvam problemas de saúde mental, né? O que eu digo é assim, não tem problema nenhum a gente competir, a gente se desafiar, desafiar o outro, não há problema. Desde que isso não torne o condutor da sua vida. Então, quando você faz isso e você coloca o seu filho para fazer isso, para atender não a expectativa do seu filho, mas a sua expectativa, isso gera assim, um problema muito sério na criança. Né? Porque a criança ela está ali para competir, mas competir de forma saudável. Mas aí as cobranças que vêm do pai, que tem que ser o melhor, tem que ser o destaque, na verdade o pai ele não quer que o filho apareça, ele quer pegar o filho, o troféuzinho e dizer, olha aqui, meu filho aqui é o melhor da escola, né? É a autoafirmação do pai. A criança, ela só está ali naquela brincadeira, aquilo é uma brincadeira para ele. A partir do momento que isso se torna algo em que o pai não sabe lidar com isso, se torna maléfico e não benéfico, aí nós temos crianças assim, que vão desenvolver ansiedade, vão desenvolver depressão, né? Todas essas questões. E quais são as principais causas que levam uma pessoa a entrar num processo depressivo? Olha, a gente não tem uma causa específica, a gente tem várias causas. Então, a gente fala de traumas, né? A gente fala de situações vividas na infância e que nunca foram bem resolvidas e que agora estão vindo à tona por conta de algum gatilho que despertou. Então, quando a pessoa chega lá, a gente faz o que a gente chama de acolhimento dessa pessoa. Então, a gente busca entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? Por que ela buscou o CAPS? O que causou nela que ela se sentiu necessidade de buscar o CAPS. E aí faz o acolhimento e é encaminhado para o psicólogo, e aí a gente vai fazer toda uma análise desse histórico de vida. E aí a gente tem diversas histórias, daquelas histórias que você pensa que não vai ver, não vai ouvir, até histórias de traumas recentes, né? Eu tenho pacientes que sofreram traumas com menos de 2 meses e está lá comigo, né? Sentiu necessidade de estar no CAPS para tratar dessas situações. E a depressão é uma doença que não tem classe social, né? Qualquer pessoa... Não. Ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe condição social, nada. Ela simplesmente, vem, né? E ela se instala, e se você não começar a tratar disso, ela vai tomar proporções muito maiores do que se você buscar mesmo ajuda quando você está se sentindo fora do seu eixo. Eu costumo dizer assim, quando a gente sente que está fora do eixo, está na hora de a gente buscar ajuda. E a reincidência da depressão, ela volta? Olha, depois de curada, assim? A gente costuma dizer o seguinte, doenças emocionais, né, elas não têm cura, assim, uma cura, mas ela tem tratamento, tem acompanhamento, tem melhoria, assim, uma boa melhoria. Você consegue, e claro, né, algumas doenças, por exemplo, a esquizofrenia a gente sabe que não tem cura, né? Mas a depressão a gente consegue lidar com as situações, aquilo que antes era sofrível, depois do tratamento, depois do entendimento da dinâmica da vida, da dinâmica das coisas, você já consegue lidar com isso, e aí é o que a gente fala do processo da cura, né? A pessoa consegue já lidar melhor com o que antes não conseguia. E como é que essas pessoas chegam ao CAPS? Porque, voltando à questão do preconceito, muita gente que desenvolve um processo depressivo, ela se retrai, ela fica em casa, ela não quer, não dá mais valor para nada, ela não quer ver ninguém, ela quer ficar só restrita ao mundo dela. E quem não entende isso acha que a pessoa é preguiçosa, que não tem coragem nem para o seu asseio pessoal. Quer dizer, como é que as pessoas... Primeiro, quem vive numa situação dessa, como é que ela
vai chegar ao CAPS se a própria família não dá apoio? E no caso de crianças, por exemplo, a escola é parceira do CAPS? Hoje nós temos o que a gente chama de demanda espontânea e encaminhamentos. A demanda espontânea é quando o paciente busca essa ajuda, né? Ele vai até o CAPS e relata a sua dor, o seu sofrimento e busca. Os encaminhamentos a gente tem tanto de órgãos públicos quanto órgãos privados. E aí a gente fala de escola, de hospitais, de clínicas, de todas as instâncias, né? Então, eles vêm para a gente. No caso de uma pessoa com depressão, quando a gente recebe essas pessoas que estão em estado depressivo avançado, geralmente é um familiar que leva, né? Um familiar que aciona, e às vezes aciona o SAMU, né? E aí o SAMU vai, busca e leva. A mesma coisa acontece, por exemplo, em surtos psicóticos. A gente não atende pessoas em surto lá. Todos esses pacientes em surto, eles são encaminhados para o hospital municipal, que depois faz o devido acompanhamento. Primeiro estabiliza e depois encaminha para a gente, né? Então, quando a pessoa está em surto, que a família liga para o SAMU, dependendo do estado desse surto, até a polícia acompanha o SAMU, né? Para respaldar e para assegurar a segurança desses familiares. E aí eles vão para a gente. E lá a gente faz o acompanhamento tanto médico quanto psicológico, além das terapias, né? Além das atividades que nós temos no CAPS, porque a gente não tem só a terapia, não tem só o atendimento médico, a gente tem uma farmácia que distribui a medicação e a gente tem também outras atividades durante a semana. E qual é o papel da família no tratamento de depressão, no caso? Eu diria que é fundamental e essencial. Sem o apoio da família, fica muito mais difícil, né? Porque não é uma doença fácil de lidar. Não porque é diferente de uma doença em que você está vendo machucado aqui, que você toma o cuidado para não bater, ou você protege tudo. A depressão, a ansiedade, ela não é uma coisa que está no seu controle. Infelizmente, nem sempre você tá no seu controle. Então, a família, ela se torna, assim, uma peça-chave no processo de melhoria desse paciente que chega até nós. Eu queria voltar, a gente falou sobre a questão de classe social, eu queria voltar a um caso daquele padre da Igreja Católica, como é o nome? Padre Fábio de Mello. Fábio de Mello, quer dizer, é um padre com uma quantidade imensa de seguidores nas redes sociais, uma pessoa que aconselhava muita gente, as pessoas iam buscar aconselhamento com ele, de repente ele se vê numa situação dessa, né? Quer dizer, é uma coisa assim que a gente fica, mas como? Nós não temos só o caso do padre Fábio de Mello, nós temos o caso do outro... O Marcelo Rossi também, Marcelo né? Rossi. Ele teve uma depressão severa. Ele perdeu muito peso. Ele chegou assim a ficar debilitado por conta da perda de peso dele. Justamente que a gente estava conversando. E eu vou falar uma coisa aqui que às vezes eu sou muito criticada, mas as redes sociais é o mal do século, né? Eu sou uma... Hoje até uma paciente falou assim para mim, assim, doutora, meus parentes estão falando para mim, você não publica mais nada, você não responde na hora, você tá proibida de usar rede social? Ela falou assim, minha psicóloga proibiu. Eu falei, não, eu não te proibi, eu te orientei. Ela falou, não, doutora, eu falei que proibi porque eu tô achando ótimo ficar sem. Porque eu vi que eu consigo fazer outras coisas. Então, atividades que ela tinha, por exemplo, ela é uma excelente bordadeira, e ela tinha abandonado. Ela ficava 5, 6 horas na frente de uma rede social, vendo vídeos, vendo coisas que não estava agregando em nada. Hoje ela disse para mim que ela voltou a cuidar da horta dela, está bordando, está lendo e voltou para a atividade física. Então, assim, rede social é ótimo, celular, internet é maravilhoso, mas você não pode ser escravo deles. E hoje o que eu vejo é uma grande quantidade, aí eu vejo crianças, principalmente crianças, sendo vítimas disso,
dessa rede social. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de conectividade um pouco mais na frente, mas assim, eu gostaria de ver contigo, Rosane, como é que é a rede de atendimento de vocês lá no CAPS? Quais são os profissionais que formam essa equipe de acolhimento lá no CAPS? A gente tem a nossa enfermeira, que é a nossa coordenadora, que é a enfermeira Kátia. A gente tem a nossa assistente social, que é a Keila. A gente tem a nossa técnica de enfermagem, Dona Antônia. A gente tem o Eilan, que é o outro psicólogo. Tem a doutora Jupira, que é a médica. O doutor Marco Aurélio, que é o psiquiatra. E a dona Ana, que é a artesã. Além disso, nós temos o pessoal da parte administrativa, que é a Elisângela, nossa secretária, e a Fran e o Vádrio, que são pessoas que nos auxiliam no dia a dia, né? Na dinâmica do CAPS. Então, a gente tem todas essas profissões. E tem a nossa farmacêutica, que é a Carol, que cuida da farmácia e da distribuição da medicação para os pacientes. E as atividades que vocês desenvolvem? A gente conversava antes, você me disse que tem uma série de atividades, roda de conversa, atividade física. Como é que isso é desenvolvido e como é que os pacientes se socializam nessas terapias? Isso, até esqueci de falar, tem o educador físico, que ele vai pegar minha cola aqui. O educador físico, ele vai toda terça e toda quinta. Então, ele está lá toda terça-feira e quinta-feira, às 8 horas da manhã. E ele faz atividade física com os pacientes. E o paciente fica à vontade de ir. Não é necessariamente o paciente do dia. O paciente do CAPS, ele pode ir para lá e participar. Na segunda-feira, nós temos o grupo da pintura, que é com a artesã, com a dona Ana. Então, ela faz todo esse papel lá também, não é só... Todas essas atividades não são exclusivas para os pacientes do dia, não. São para os pacientes do CAPS. Na terça-feira, a dona Ana tem, às 9 horas, o grupo do crochê. E toda sexta-feira, nós temos a roda de conversa que o Eilan, que é o outro psicólogo, faz às 8 horas da manhã para os homens e às 9 horas para as mulheres. E todos podem participar. E, cientificamente, essas atividades estimulam, ajudam no tratamento? Muito, muito. São pessoas que descobrem uma nova atribuição, uma nova dinâmica dentro da sua casa, inclusive, porque eles saem de lá bordando, e aí, como eu disse, essa minha paciente mesmo, ela descobriu o bordado, ela descobriu a pintura, e ela deixou de estar o tempo todo conectada, e foi bordar, e foi voltar a fazer o crochê dela. Alguém tem algum tipo de resistência, ou todo mundo gosta dessa atividade? A gente não obriga ninguém, tá? É livre. As pessoas vão, se elas se sentirem à vontade. Elas podem ir e fazer a atividade que ela quiser. Então, assim, todos que vão lá, eles queriam ficar até mais. Porque realmente não dá para ficar tanto tempo, né? Mas eles gostam muito. E a gente expõe. Lá mesmo, na hora que você entrar no CAPS, assim... Na entrada, você vai ver os quadros das pessoas que pintaram, com assinatura e tudo direitinho. E qual é o horário de atendimento lá para quem precisa e que vai começar um tratamento? A gente começa a atender 7h30 até às 17h30, todos os dias. O horário de atendimento dos profissionais de psicologia e os médicos, são 6 horas diárias. Então, a gente vai de 7h30 às 13h30, né? Tanto eu quanto a Eilan, a gente tem uma agenda de 7 pacientes por dia e mais uma emergência. Então, nós atendemos 8 pacientes por dia. E a farmácia, ela abre 8h30 e fecha às 13h30, todos os dias. Aí, lá faz a dispensação de medicamento? Faz. E a dispensação de medicamento, você pode chegar com uma receita, de repente, do hospital, de uma UPA, e se a gente tiver a medicação, a gente vai entregar para você. E a farmacinha está sempre surtida? A gente teve recentemente a falta por conta, acho que da chuva, dessa dinâmica de chegar aqui, atrasou um pouco, mas já chegou a medicação. Agora, assim, essas medicações, tem medicações específicas, né, para determinados pacientes. E tem paciente que não tem dinheiro, não tem recurso para comprar, quer dizer, depende exclusivamente da farmácia do CAPS, né? Sim. A gente até uma vez chegou uma pessoa aqui que ela veio reclamar, isso já tem um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás,
que ela não tinha condições de comprar e o CAPS não tinha o remédio para oferecer e ela estava quase para entrar em surto. Sim, dizer... a gente vê muito, que eu costumo dizer, né? Aqui em Itaituba, essa dinâmica da chegada das coisas aqui, ela demora mais do que em outros locais. Então, às vezes, a gente atrasa mesmo, porque, né, não chegou a medicação no tempo certo, a estrada não contribuiu, o tempo não contribuiu, né, a logística não foi adequada, né, mas chega, né, ela demora um pouquinho e chega. E aí, o que a gente faz sempre, orientar, é assim, tanto a doutora Jupira quanto o doutor Marco Aurélio, eles sempre dão receita para 60 dias, né, para pegar a medicação por 2 meses, mas eles vão lá mensalmente. Então, a gente já orienta assim, a hora que você vê que sua medicação está acabando, já vem aqui ver se tem, para não deixar faltar, né? A gente vê, sim, tem momentos que vai faltar, tem, mas a gente também vê muito paciente que deixa... hoje eu não vou, amanhã eu... Entende? E aí, quando ele chega, ele deu azar, que acabou a medicação. Porque a gente tem que entender que o CAPS atende toda a região Itaituba. E região Itaituba que eu digo, não é só a cidade de Itaituba, é a região mesmo. A região toda aqui do... Eu tenho paciente do 30, eu tenho paciente do Trairão, que não é região Itaituba, mas se mudou para lá e vem fazer tratamento. Então, a gente tem paciente de Jacareacanga. Então, a gente tem que pensar que não é só a cidade, é tudo, né? E, normalmente, quando uma pessoa não está medicada, ela começa a se tornar agressiva, né? E representa um risco para as pessoas que estão no entorno e para ela mesma, né? Mais para ela, né? Muito mais, assim. Às vezes não é nem só agressividade, ela começa todos os sintomas da depressão, da ansiedade. Então, assim, ela precisa, de fato, entender essa necessidade dela estar sempre... A gente tem paciente lá que ela vem, começa a fazer o tratamento, ela começa a se sentir bem e ela, por si só, ela suspende a medicação, suspende, né? E isso, aí quando já vem com crise, já vem com estado piorado, e aí a hora que a gente faz toda aquela educação, não pode parar o tratamento. Agora, tem plantão lá no CAPS ou não? Não, nós não temos plantão. Todos os casos, tanto de surto, né, quanto necessidade, são atendidos no hospital municipal, né? Então, a gente não tem plantão. Tá. Rosane, nós vamos fazer uma pequena pausa no nosso bate-papo aqui no podcast da TV Tapajoara para a gente ver um recadinho da Letícia, que é para o pessoal se inscrever no nosso canal. A seguir, a gente volta falando sobre a conectividade, a internet, que é uma febre hoje em dia, mas que causa um grande mal para todo mundo, especialmente para as crianças que estão nesse ambiente nocivo, muitas vezes sem nenhuma regulamentação e que representam um grande risco, principalmente para nossas crianças e adolescentes. Sim. Vamos já, a gente retorna com esse bate-papo aqui, Rosane. Tá bem. Você está assistindo o podcast Tapajoara e lembrando que toda semana teremos um episódio novo, sempre abordando o assunto de interesse da comunidade. E para você não perder nenhum episódio, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, curte e comente o que você está achando. Estamos de volta com o nosso podcast da TV Tapajoara. Depois do recadinho da Letícia, a gente retoma a nossa conversa com a Rosane Fonseca, que é psicóloga, está trabalhando no CRAS, CAPS de Itaituba. Desculpa, toda hora eu me confundo com o CRAS, no CAPS de Itaituba. Agora, tu está com dedicação exclusiva lá no CAPS ou tem alguma atividade particular? Como eu sou recém-chegada em Itaituba, eu estou no CAPS pela parte da manhã. E à tarde eu tenho as minhas consultas online. Ainda não montei o consultório físico, né? Porque eu ainda estou me estabelecendo aqui. Mas aí eu tenho o meu consultório online. Eu atendo online os meus pacientes. Muitos clientes online? Hoje eu tenho 2 de Brasília e tenho um aqui até agora, né? Então ainda está
chegando. A gente vai falar um pouco nesse bloco sobre a questão da internet, que tem a internet do bem e tem a internet do mal. Sim. E a internet do bem, por exemplo, a gente hoje pode fazer consultas, né? Online, você se consulta. Outro dia eu estava me consultando com a médica de Porto Alegre. Eu, quando fui lá, me consultei com ela e depois a gente se consultou por videoconferência. Quer dizer, isso é um benefício muito grande que a internet possibilita, né, Rosane? Sim, como eu disse anteriormente, né? Eu não sou contra a internet, eu sou contra a dependência que se criou desse instrumento, né? Então, assim, a dependência no sentido maléfico, né? Porque, assim, gente, que é uma coisa melhor do que você poder conversar com um filho seu que mora no outro país, fazer uma consulta com um médico da sua confiança no outro estado, né? Mas a partir do momento em que você se percebe vítima, eu chamo até de vítima desse meio social, dessa rede social, dessa internet, vamos assim dizer, aí eu já não considero saudável, né? Eu acho que ela veio para nos ajudar, mas se você não souber usar, ela também vai te prejudicar muito. E a diferença entre a consulta presencial e a consulta por videoconferência? Preciso desenvolver técnicas diferentes para atender o paciente? Essa foi uma das minhas dificuldades quando eu vim para cá, né? Porque eu sempre tive consultório físico, né? Eu gosto do consultório físico, eu gosto desse contato. Mas alguns dos meus pacientes lá, eu tinha vários pacientes e eu não consegui, nem todos eu consegui passar, né? 2 especificamente me disseram, não, eu prefiro continuar com você, nem que seja online, do que retomar. E aqui eu estou com um paciente também. Assim, eu gosto, né? Não tem... A diferença é esse contato, esse olho no olho, né? Apesar de você estar do lado, de um outro lado da tela, né? Que você tem todo o cuidado. E, assim, o cuidado de saber que dentro desse momento a pessoa está ali voltada para isso. Tanto é que meus pacientes, quando eu chamo para consulta, eu peço que eles fiquem num ambiente em que não há nenhum tipo de interferência. Total privacidade. Total privacidade. Ele tem que entender que aquele momento é como se ele estivesse lá no meu consultório físico. Então, não pode ter o filho correndo, não pode ter a mãe entrando no quarto, não pode ter uma TV ligada, um rádio ligado, ele não pode estar mexendo na rede social, que eu digo tudo isso. Agora é o nosso momento. O nosso momento tem que ser muito só nosso, né? Eu não aceito te dividir com outras pessoas aqui. E a exposição demasiada das crianças nas redes sociais é um risco? Muito, muito, né? Demais. É um absurdo, né? A gente vê pais completamente sem nenhuma noção do que isso vai trazer para essa criança no futuro, né? Então, assim, é claro que a gente tem crianças que fazem isso já com conhecimento, porque gostam, estão orientadas, estão sendo tratadas de maneira correta, como crianças que são, mas a gente tem também pais que colocam seus filhos expostos, se esquecendo que essa imagem, uma vez jogada na rede, ela pode ser utilizada de várias formas, né? A gente teve aquele filme... eu esqueci o nome dele agora, um filme lindíssimo que fala justamente dessa questão da exposição dessas crianças e o que isso contribuiu para o tráfico humano. Pois é. Né? Então, isso é muito sério. E na internet circula tudo, né? Tudo. Circula a prostituição, circula o bullying, circula todo tipo de coisas. E é preciso que haja um certo controle, que os pais estejam atentos a isso, né? Por exemplo, a gente teve um caso exposto na mídia que uma moça, uma adolescente, ela acabou se matando por conta do bullying que ela sofria na internet, né? Sim. A gente tem muito caso de bullying, no início mais, né? Essa questão do bullying virtual também, né? O bullying presencial, aquele que é, né, junto lá na escola. E a gente vê muitos adolescentes, muitas crianças
e muitos adultos também sendo vítimas disso, tá? Muitas pessoas que aquela questão, né, da competitividade Sim, sim. acaba se tornando algo que de fato vai atrapalhar com que a dinâmica dessa pessoa no dia a dia, ela começa a se ver vítima de coisas, de falas, de olhares, né, de situações sofridas, muito sofridas. E nesse momento é preciso que haja aquele olhar de pai, de mãe, de professor para perceber quando uma criança está passando por uma situação dessa, uma criança ou adolescente está passando por uma situação dessa, né? Que ela começa a apresentar comportamentos diferentes, né? Muito. Rosane? E é claro, é muito evidente, assim, a criança, ela é criança. E ela não consegue disfarçar. Então, quando ela está sentindo algo, ela muda o comportamento dela. Ela fica mais introspectiva, ela fica mais reativa, ela fica uma criança, às vezes, mais agressiva. Né? Por quê? Porque ela está experienciando algo que não está bom para ela. Só que, às vezes, nós temos vários casos. Nós temos casos em que os pais não percebem, acham que isso é uma fase, que é uma rebeldia inicial. Tem pais que veem, mas não estão fazendo questão nenhuma de tomar esse cuidado. E são pais que têm também, que na hora que veem, já está um pouco tarde, mas estão buscando essa ajuda. Nessa correria, os pais, às vezes, não procuram, né, controlar, né, essa exposição, né? Sim. Na verdade, assim, hoje que eu percebo, a gente, lá no CAPS mesmo, a gente tem muito disso. Alguns pacientes que vão lá para a gente, que são pacientes que está faltando disciplina, está faltando rotina, está faltando orientação do pai. São crianças que estão gritando para os pais, dizendo assim, pai, me dá limite. Pai, me dá uma disciplina, pai, me orienta o que eu tenho que fazer, mas os pais não estão enxergando, os pais estão concorrendo com essa criança, sabe? A criança fica no celular, tem o TikTok, o pai também tem, a mãe também tem, e viraram concorrentes nesse tempo. E aí a gente vê casos desse lá que a gente já fica assustado, porque assim, o papel do pai e da mãe, ou casos em que a gente percebe que está sendo transferido isso para a escola. Aí a escola faz o encaminhamento para o CAPS, porque percebeu que a criança está gritando por ajuda, a criança está gritando por que alguém a enxergue, que alguém perceba a dor que ela está sentindo. E a gente tem, por exemplo, exemplo de alguns pais que dão um celular para o filho como uma forma de fica lá, não me atrapalha. Sim. Às vezes até orienta, olha, bota um joguinho lá, e a gente sabe que tem alguns jogos que são, sabe... nós temos... que invade a mente da criança. Invade a mente da criança, invade a mente do adulto, a gente invade a mente de qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente tem aí um caso da regulação dos jogos que está vindo aí, né? Que precisa ser feito imediatamente, está passando da hora disso. O meu genro, ele é especialista nisso, ele fala com muita propriedade sobre essa necessidade de regulação de jogos, né? Hoje a gente vive a febre das bets, né? Exatamente. É bet para tudo que é lado. Exatamente. Então, assim, e isso precisa ter um controle, porque não dá mais para você ver pessoas perdendo casas, perdendo carros, perdendo emprego por conta de jogos. E até a vida. Até a vida. Nós tivemos recentemente aqui em Itaituba um caso, né? Rosane, foi aprovada agora recentemente essa lei que proíbe o uso do celular na sala de aula. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho fantástico. Eu fui criticada por isso. Muito criticada. Eu acho fantástico. Sabe por quê? Eu acho que a gente não precisava ter chegado nesse ponto se nós tivéssemos pais que tivessem dado limite para os seus filhos. Mas, infelizmente, nós estamos com pais que não estão dando limite para os seus filhos. Então, aí a escola teve que chegar, né? A escola teve que agir. Escola, a gente não é lugar mesmo de celular. Mas e se precisar de falar com o filho? Vá até a sua escola. Na minha época, na sua época, tinha celular? Não tinha. E os nossos pais nos achavam, né? Nas escolas.
Então, a gente conseguia comunicar com eles. Há quem argumente sobre a questão do auxílio pedagógico, da consulta, da pesquisa que pode ser feito, né? Auxílio pedagógico, consulta pedagógica, não tem problema. A escola tem biblioteca, encaminha essa criança para a biblioteca, ensine essa criança, esse adolescente, a usar a biblioteca da sua escola. Eu fiz uma palestra numa escola... Algumas escolas, inclusive, têm, desculpa te interromper, mas tem centro de informática, né? Exatamente. Eu fiz uma palestra numa escola que tem criança que nunca visitou a biblioteca da escola. Chega a ser assim, um absurdo. Então, assim, mas é mais fácil? Não, não é mais fácil. Mais fácil é você pegar essa criança, levar ela para a biblioteca, fazer ela abrir um livro. Se não tem o livro disponível para aquela pesquisa, aí sim, vamos acessar a rede, vamos acessar a internet. Mas se tem, por que a gente não utiliza o livro? A gente tem que voltar a essa prática, sabe? Isso está faltando. Prática da leitura, prática da atividade física, prática da brincadeira na rua. Isso faz parte do processo de saúde mental das pessoas. Não tem jeito. O relacionamento, essa coisa de você estar... junto da pessoa de fato e não próximo, como eu disse anteriormente, né? A gente vê, por exemplo, a gente sai para tomar alguma coisa na rua, comer alguma coisa, tem 4 pessoas numa mesa. Os 4 estão ali próximos, mas eles não estão juntos. Cada um está com seu celular aqui, ó. Eles saem para se encontrar, mas eles não se encontram. Cada um está com seu celular. Não é uma coisa que assusta, e isso me assusta. Lá no CAPS, Rosane, vocês atendem dependentes químicos? Não, a gente não atende dependente químico, porque a nossa demanda é, como eu disse, né, são transtornos persistentes e graves, né? Então, a gente não, o dependente químico não. Mas há algum estudo, alguma coisa para atender esse tipo de paciente? Eu não saberia te dizer hoje para onde que é encaminhado a dependência química, né? Você fala química, uso de drogas, álcool, drogas. A gente atende, né? Mas nem sempre é só isso. Sempre vem associado com uma outra patologia. Então, a gente atende a patologia e, consequentemente, vai melhorando os outros casos. E o público que vocês atendem no dia a dia lá? Mais jovens, mais adultos? Olha, eu vou te dizer que é bem diversificado. Eu tenho paciente de 12 a 68 anos de idade. 68, 70 anos de idade. Então, a gente tem todo tipo. A gente tem, né, de paciente lá de todos os níveis sociais também, né, de todos os níveis sociais, profissões, né, a gente tem muito. Né, é bem diversificado. A título de curiosidade, Rosane, a saúde mental, ela influi no envelhecimento do corpo? Olha, eu vou te dizer que a saúde mental, ela influencia em tudo, né? A saúde mental, por exemplo, quando você não está bem com você, você não tem ânimo para fazer uma atividade física, você não tem ânimo para estudar, você não tem ânimo para se interagir. Então, isso, de um modo geral, acaba piorando muito o seu estado geral, né? Tem um educador físico que ele trata dessas questões também, né? Que ele fala justamente disso, a importância da prática da atividade física para a melhoria da sua saúde mental, né? Que libera todos aqueles hormônios da alegria, da felicidade, do bem-estar. Essas campanhas que o governo realiza aqui em todo o Brasil, né? Os mês amarelo, roxo, branco, é importante, é fundamental também? É importante, é fundamental, mas a gente não pode se apegar. Eu digo assim, a gente passou agora, né, o Janeiro Branco, né? O Janeiro Branco, aí a gente tem o Setembro Amarelo, né? Assim, isso tem que ser uma constância. E esses meses são só para a gente mostrar, para a gente dar mais evidência. Mais ênfase, né? Isso, mais ênfase, mais evidência. Mas a gente não pode ficar só nisso, porque a saúde mental, ela não está só em janeiro, não está só em setembro. Ela está todos os dias, todas as horas. Tinha que ser constante mesmo, né? Constante. Eu diria que é assim, é igual o outubro rosa, o novembro azul. Né? O câncer ele não é descoberto só no outubro rosa, ele está aí todos os dias. Então, assim, essas campanhas, elas são boas, sim, são interessantes, mas
a persistência de falar disso todos os dias, sem preconceito, sem medo, sabe? De falar sobre saúde mental, sobre melhoria da qualidade de vida, tem que ser diária. E levar para as escolas, através de palestras, essa preocupação com a saúde mental, eu acho que é importante, né? Sim. Tanto não só para os alunos, quanto para os profissionais, né? Que hoje uma das classes que mais se aposenta ou entra de licença, né? Aposenta não, desculpa. Entra de licença por doença emocional, burnout, são os professores. Logo em seguida, os jornalistas. Por quê? Porque eu digo que o professor, até na palestra que eu dei em 2 escolas que eu fiz aqui em Itaituba, eu digo que o professor, ele é psicólogo, ele é médico, ele é mãe, ele é pai, ele é benzedor, ele é tudo, né? E aí ele acaba absorvendo, porque ele vê as pessoas no todo. E as relações são várias, né? E aí ele precisa desse apoio, ele precisa desse cuidado, né? Esse olhar diferenciado para o professor, né? E para a criança. Rosane, alguns artigos científicos e algumas reportagens falam muito sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional e como usar isso em benefício da saúde mental? Então, a inteligência emocional é quando você entende você como um todo, as suas limitações, as suas particularidades, sem que isso torne um peso para você. Você usa aquilo que, por exemplo, eu sei até onde eu posso ir. Além disso, eu não posso... Conhecer os limites. Exatamente. E além disso, eu não posso e está tudo bem. Então, eu digo para as pessoas o seguinte, a inteligência emocional é você saber o quê? Que aquilo que, por exemplo, que você pensa ao meu respeito, diz único e exclusivamente sobre você. É você que pensa. Não significa que o que você pensa sobre mim é uma verdade. O problema é que, às vezes, o que a pessoa fala de você, o que a pessoa pensa de você, torna uma verdade para você. E aí você perde essa inteligência emocional. E é onde eu digo, peraí, mas quem é você de fato? Quem é a Rosane? Quem é a pessoa Rosane? Quem é a psicóloga Rosane? A esposa, a mãe, né? Rosane, eu sei que eu sou, né? Então, o que vem do outro, a gente tem que entender que é do outro, não é seu. Então, isso é inteligência emocional, é saber que você tem o seu todo, né? E que aquilo que está à sua volta, você vai absorver aquilo que vai te agregar alguma coisa e não vai te limitar. Isso é inteligência emocional. Então, é você saber distinguir o que você pode absorver que vai lhe fazer bem e rejeitar aquilo que... Exatamente. Aquilo que não me pertence, não me pertence. E está tudo certo. A questão é as pessoas terem essa compreensão, né? Mas é justamente que volta naquilo que a gente estava falando. A questão da competitividade, né? Mas o outro acha que eu não estou indo. Mas o outro está fazendo isso. E se, entende? Ela está sempre buscando a competitividade com ela mesma. Não é com outra, ela quer mostrar para ela quer superar as suas expectativas. Não tem problema em superar as suas expectativas, desde que isso não seja um limitador para você viver bem. É isso a diferença. Rosane, você tem o seu médico particular que você confia nele, o seu psicólogo que você confia nele, quer dizer, a confiança, ela é uma coisa muito importante, né? Muito. Como é que vocês fazem lá no CAPS para ganhar a confiança de quem está chegando lá pela primeira vez em busca de um atendimento que às vezes já não sabe bem para onde apelar, a família já deixou de lado, os amigos já abandonaram e ela vai no CAPS. Como é que é trabalhado esse primeiro contato para que vocês passem a ganhar a confiança desses pacientes? A primeira coisa que a gente fala é que para o paciente, quando ele entra no nosso consultório, é dizer que ali é um espaço dele. É um espaço em que ele tem que ficar à vontade e se sentir à vontade em falar do que está te afligindo naquele momento. Às vezes, mesmo a gente falando isso, algumas pessoas dizem assim, mas eu não sei se eu posso te contar isso. Aí a gente pega a ética e fala, olha, nós temos um código de ética em que tudo que é dito aqui, a gente não fala nem para o padre no confessionário.
né? Porque não pode, é meu e seu, tá? E aí as pessoas começam, e ela começa a perceber que o falar tá te fazendo bem, e colocar aquilo e buscar uma ajuda de alguém que tem conhecimento, de alguém que estudou para falar sobre aquilo, né, que não é o seu colega de trabalho que está te ouvindo, não é o seu amigo da rua, não é o seu irmão, não é o seu marido, não é a sua esposa, é um profissional que não tem vínculo afetivo com você e tem conhecimento científico para te ajudar. Essa é a grande chave que a gente vira para eles. E uma pessoa que está em casa, verifica que algum familiar não está bem, ele gostaria de levar no CAPS. Ele vai, primeiramente, ele tem que ir lá para pegar uma orientação, vamos levar, porque às vezes há uma resistência da pessoa que está tendo problemas emocionais, né? Sim. Igual, como eu disse, né? Lá a gente tem demanda espontânea. Então, a pessoa pode ir ela mesma, chega lá. Se tiver vaga para atendimento psicológico, dependendo de como a pessoa está, ela pode fazer o acolhimento e, se for um caso de urgência, a gente atende. Por isso que eu digo que a gente já tem 7 pacientes marcados, já no dia a gente tem uma vaga para emergência, porque eventualmente aparece uma emergência. Então, assim, mas o paciente ele precisa querer fazer a terapia. Não adianta eu querer levar e se o paciente não quer, porque vai ser difícil esse tratamento, né? Então, assim, o familiar pode levar, a pessoa pode ir pelas suas próprias pernas, né? E pode vir por encaminhamento, igual a gente tem encaminhamento de escola, a gente tem encaminhamento de hospitais, de clínicas, a gente tem vários encaminhamentos lá. Agora, tem muitas pessoas que procuram espontaneamente? Sim, várias pessoas. Rosane, a gente fala, toda a situação tem os dois lados, né? A gente fala da família, que às vezes abandona o ente querido, abandona o parente, mas tem o outro lado de pessoas que acolhem, de pai, mãe. E eu já vi, inclusive, algum relato dizer: o meu psicólogo é o meu pai, a minha psicóloga é a minha mãe, tudo que eu sei, tudo que eu sinto, eu conto para eles. O que tu diria para uma pessoa que pensa dessa forma? Olha, se as relações familiares estão bem estabelecidas, se você sente que você está bem, que está tudo certo, não tem nenhum problema. Agora, o que a gente tem que entender é que pai é pai, mãe é mãe. Quer dizer, isso também é uma forma de impor barreiras para procurar o profissional, né? Se ele tiver com algum problema de ordem emocional, sim. Né? É o que a gente estava falando, a questão do preconceito, né? Às vezes a gente escuta lá assim: eu não procurei atendimento antes porque me disseram que psicólogo procurava quem era doido. E eu não sou doido. Aí eu digo: pois é verdade. E isso não existe, né? Procura atendimento psicológico quem quer lidar com as suas emoções e não está dando conta de lidar com essas emoções. Então, que bom que você resolveu procurar. Agora, pai é pai, mãe eu sou mãe, eu sou psicóloga. Eu não atendo meu filho, eu não atendo a minha filha. Eu converso, eu oriento. Mas se eles quando eles fizeram terapia, eles procuraram profissionais para fazer terapia, né? Não fui eu. Eu dei todos os aconselhamentos, eu fiz o meu papel de mãe. Eu não fiz o meu papel de psicóloga com eles. Mas é aquilo que eu disse. Às vezes a pessoa fala: meu pai é o meu psicólogo, minha mãe é o meu psicólogo, porque está bem. Se ele acha que está bem, né? Agora, se acha que não, nós estamos lá no CAPS para te acolher. Nós já falamos das pessoas que atendem lá no CAPS, né? Agora, esse número de profissionais é o ideal, porque às vezes a demanda é muito maior, né? A demanda é enorme. A demanda é muito grande. Eu vou ser bem sincera, assim, eu não acho que seja uma demanda ideal. Eu acho que nós poderíamos ter mais profissionais lá, porque nós temos uma população, não só em Itaituba, né? De novo, a região Itaituba, né? Que está adoecida. Na verdade, é a doença do século, é o mal do século, né? A gente não está falando só de Itaituba, a gente está falando do Brasil, a gente está falando do mundo, né? Hoje, a quantidade... quando eu comecei a atender isso lá em 2012,
tinha uma pesquisa que dizia que em 2030, 90% da população estaria doente emocionalmente. Estaria precisando de um psicólogo ou um psiquiatra. 90% da população, em 2030. Está faltando 5 anos para isso chegar. E eu vejo que a gente está bem próximo disso ou mais. A gente tem uma população mundial que hoje vive à base de medicação. Antidepressivos, né? Sim, antidepressivos, ansiolíticos, né? A gente vê muita gente aí vivendo à base de remédio. A senhora é nova na cidade, nova no CAPS, né? Sim. E o prefeito também está novo na frente da administração, como prefeito do município. Você já pensou em fazer um convite para ele conhecer lá? Nossa, eu quero muito aproveitar esse espaço aqui, muito mesmo. Que é uma pessoa assim, que eu vejo que tem uma preocupação com a cidade como um todo, né? Quando eu cheguei aqui, já vinha a campanha, né? E uma das coisas que eu ouvi ele falando foi que a questão social dele, a questão social da cidade, né, de Itaituba, da região de Itaituba, seria prioridade. Então, prefeito, eu estou aqui fazendo um convite, vai lá no CAPS, visite a gente, né? Dê oportunidade para a gente, principalmente para mim, né, que sou recém-chegada aqui, para te conhecer pessoalmente. A gente está lá todos os dias, de segunda a sexta. Está feito o convite, então, prefeito. Vá visitar o CAPS, mas para a gente, nós estamos encaminhando o final do nosso podcast, do nosso bate-papo aqui, dessa roda de conversas aqui. E eu queria usar, por exemplo, a questão do sentimento, o afeto, a gratidão. De que forma vocês trabalham isso, o acolhimento? De que forma vocês trabalham isso para melhorar a autoestima das pessoas que buscam atendimento lá no CAPS? A gente trabalha com as terapias, né? A gente está ali atendendo, a gente tenta trabalhar todas essas questões emocionais dele, do dia a dia, buscando mostrar para ele que ele é um ser único, que ele consegue lidar com isso, que a gente está ali para acolher, que a gente está ali para ajudar, e a gente está aberto para estar com ele nos momentos que ele precisar dessa ajuda, desse apoio, e que também, que a família é importante. Quando eu vejo também a necessidade, eu chamo a família, sabe? Eu coloco a família nessa evidência também, para que faça parte de um contexto geral. Bom, Flori, estamos chegando ao final da nossa conversa. Agradecer a Rosane Fonseca. Rosane, muito obrigado pela tua presença aqui, e dizer que a depressão, a ansiedade, para quem acha que isso é preguiça, para quem acha que isso é moleza, precisa aprender mais sobre isso, né, Rosane? Não é como preguiça. Encarar essas doenças, patologias da atualidade, né? Do mundo moderno. Não é preguiça, não é moleza, não é falta de Deus, não é falta de uma trouxa para lavar, como a gente ouve. Gente, é o mal do século, a gente só precisa aprender a lidar com isso, né? E aí nós temos profissionais maravilhosos aqui em Itaituba, nós temos vários psicólogos, nós temos vários locais, temos clínicas particulares, temos o CAPS, temos os hospitais, o Hospital Municipal. Vocês só precisam entender que a gente está ali para ajudar, né? E buscar essa ajuda, né? E que não é porque qualquer um está sujeito a ter uma depressão, uma ansiedade, algum problema. Tá certo. Flori? Agradecer a nossa convidada, a psicóloga Rosane Fonseca, né? Pelas informações, esclarecimentos aí. Com certeza será importante para muitas pessoas que estão em casa nos assistindo, né? Porque às vezes ficam ali, deixam de procurar um profissional da área para seguir um tratamento e melhorar um pouco mais, mas com certeza serão válidos para muita gente. Que bom, fico muito feliz. Agradeço o convite, agradeço por estar aqui, por poder mostrar o CAPS para vocês. E nós aqui agradecemos, e lembrando a quem está nos acompanhando, a quem nos acompanha toda semana com nossos episódios no podcast da TV Tapajoara. O programa já vai estar disponível a partir das 8h40, hoje já no nosso canal no YouTube. Amanhã no Focalizando a gente extrai um trecho desse programa para a gente exibir no Focalizando, e no sábado o pessoal pode assistir na íntegra a partir do meio-dia, antecedendo ao nosso programa de esporte. Rosane, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.
e vamos torcer para que as pessoas se cuidem e cuidem da sua saúde mental. Sim. Cuidar do corpo e da mente é como diz o ditado, né? Mente sã, corpo são. Então, é preciso trabalhar tudo isso. Valeu, pessoal. Uma boa tarde. Até a próxima quinta-feira com mais um episódio do podcast TV Tapajoara. A todos uma boa tarde.